sejam muito bem-vindos a mais um História do Pará em Foco. Eu sou Fernando Lobato e no vídeo de hoje vou abordar a seguinte questão. É verdade que no Grão-Pará a língua portuguesa durante muito tempo não foi a mais falada? Antes de responder, é preciso destacar que o Grão-Pará colonial, que hoje conhecemos como Amazônia Brasileira, antes da dominação portuguesa, era o lar de um grande número de povos com cultura tão diversificada que, por conta disso, não falavam mas sim vários idiomas diferentes. Povos como os Mundurucus e os Apinagés, os Timbiras e os Jurunas. Povos que ainda hoje mantêm o seu modo de vida original e que dão nomes a ruas de Belém e, no caso dos Jurunas, a um bairro da nossa capital. Outro ponto a ser destacado é que a língua portuguesa foi inserida em nossa região através dos colonizadores portugueses, que apesar de a terem dominado e imposto a sua cultura, eram em número muito reduzidos se comparados com a população nativa que vivia por aqui. De modo que a resposta para a pergunta é sim. Ou seja, durante muito tempo, a maior parte da população do Grão-Pará não falava mesmo o português. A grande maioria da população do Grão-Pará falava uma língua derivada do Tupi-Guarani, também conhecida como Nheengatu. O Nheengatu ficou conhecido também como a língua geral da Amazônia, pois era a língua oficial no Grão-Pará, utilizada inclusive pela população portuguesa. Essa derivação do Tupi-Guarani incorporou palavras e expressões de várias outras línguas nativas, além de expressões em português. E ela se tornou a língua geral da Amazônia depois que os missionários católicos, especialmente os jesuítas, passaram a atuar no sentido da aproximação dos nativos com a sociedade portuguesa que foi aqui instalada. Foi somente na época do Marquês de Pombal, com a Lei do Diretório dos Índios de 1757, que o português passou a ser o idioma obrigatório. Mas apesar dessa obrigação, ou seja, de uma medida que visava forçar o abandono das línguas da terra pelos nativos, que já tinham sido assimilados na sociedade colonial, a verdade é que eles continuaram a usar o português como a sua segunda língua. O Nheengatu, portanto, continuou sendo a língua mais falada, mesmo depois que o Pará aderiu à independência do Brasil, isso lá no ano 1823. Porém, depois da cabanagem, o Estado brasileiro adotou uma política de repressão bastante violenta contra o uso do Nheengatu aqui no Grão-Pará. Por quê? Porque a cabanagem, como se sabe, foi uma rebelião feita sobretudo por nativos da região, em aliança com indígenas e negros, que lutavam pela liberdade aí da escravidão. E a língua dos rebeldes foi o Nheengatu. De modo que, depois da cabanagem, cresceu bastante a repressão ao uso dessa língua, e já era proibida, como eu falei aqui, desde a época do Marquês aí de Pombal. Mas o fato é que, até 1877, segundo alguns estudos, o Nheengatu continuou sendo a língua mais falada aqui na Amazônia. De modo que, ainda hoje, é uma língua que continua sendo utilizada em muitas comunidades amazônicas. E essa é a razão pela qual, em 2023, a ministra Rosa Weber, do STF, disponibilizou o texto da nossa Constituição no idioma Nheengatu. E na foto podemos ver Rosa Weber entregando um exemplar traduzido para Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas. E em breve, a Constituição será também traduzida para outros idiomas nativos. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que dê um like. Se não for inscrito, peço que se inscreva e também ative o sininho das notificações. E peço ainda, se possível, que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas e, sobretudo, mais paraenses
possam ter a oportunidade de conhecer melhor a história do nosso estado.